Para sua apresentação, o pré-candidato Márcio Lacerda, do PSB. Chegar um pouco aqui na frente para ser melhor visto também. Bom dia, prefeitos! Bom dia, deputados, vice-prefeitos, ex-prefeitos, vereadores. É uma honra muito grande estar com vocês aqui nessa manhã. E eu vim aqui para dizer a vocês que o Brasil tem jeito, que Minas Gerais tem jeito. E isso depende de nós. Evidentemente, nós precisamos mudar muita coisa em Brasília. Não basta querer mudar só em Minas Gerais. Nós dependemos muito de Brasília. E se essa mudança não vier por métodos democráticos, republicanos, essa mudança acabará vindo de uma forma ou de outra e não necessariamente do melhor jeito. Esse é o risco que nós corremos, brasileiros, nesse momento. A situação é muito grave. Eu vim então aqui como voluntário à disposição de vocês para o trabalho como governador do estado, falar rapidamente um pouco então da minha trajetória. Nasci, fui criado em cidade pequena, filho de funcionários públicos. Vim para Belo Horizonte com 17 anos, estudei escola técnica, administração na Federal, empresário dos 29 aos 55 anos. Fui militante estudantil nas épocas duras dos anos 60. Vendi minhas empresas para poder me dedicar ao serviço público. Foi uma decisão consciente e distribuir uma boa parte dos recursos arrecadados com a venda com os meus funcionários. Seria bom que muita gente fizesse isso. Posteriormente, em Brasília, 2 anos e meio, secretário executivo de Ministério, secretário de Desenvolvimento Econômico do governo de Minas Gerais e, como vocês sabem, 8 anos, com muita honra, prefeito de Belo Horizonte, apoiado por uma ampla gama de partidos. Eu penso que deixei um bom legado e, na minha vida como prefeito, sempre fui muito associativo, acompanhando a MM, Frente Mineira de Prefeitos, a Grambel e, posteriormente, presidente da Frente Nacional de Prefeitos por 2 anos. Portanto, conheço profundamente a situação dos municípios, conheço bastante a situação do país e de Minas Gerais, e vocês sabem, nos últimos 12 meses, fiz uma peregrinação de aprendizado, visitando quase 200 municípios em Minas Gerais, em todas as regiões do estado. E agora me coloco aqui para esse debate com vocês. E eu queria dizer o seguinte: nós precisamos mudar a nossa federação. E essa federação, para ser mudada pelos meios democráticos, nós dependemos dos votos dos futuros deputados federais, estaduais e dos nossos senadores. Vocês serão prefeitos e dirigentes por mais 2 anos e meio. E aí fica aquele dilema: vamos resolver o curto prazo ou vamos pensar no longo prazo? O curto prazo significa trocar votos por pequenas emendas. O longo prazo significa dizer aos nossos candidatos a deputados e senadores: precisamos mudar o Brasil. E para mudar o Brasil, não pode ficar no toma lá da cá em Brasília e na Assembleia. Precisa votar aquilo que precisa ser votado. Precisa mudar o país e, para mudar democraticamente, nós dependemos dos votos do Congresso Nacional e na Assembleia Legislativa. Então, é preciso conversar com os nossos candidatos para que eles assumam compromissos com as pautas municipalistas. E muitas pautas estão presentes. A principal delas, a divisão do bolo tributário. Mas precisamos desmontar o Estado ineficiente, pesado e caro que se criou na União e que custa 57% dos nossos impostos. É preciso dar um basta na interferência excessiva do Ministério Público e do Judiciário na vida difícil dos prefeitos.
Isso depende de mudanças em Brasília, e para isso nós precisamos dos votos dos nossos deputados, dos nossos senadores. Portanto, minha gente, mineiros e mineiras, vamos salvar Minas Gerais e vamos salvar o Brasil. Isso depende de cada um de nós e é possível fazer isso. Viva Minas Gerais! A próxima pergunta será direcionada ao pré-candidato Márcio Lacerda, do PSB. Pergunta de número 24. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: em quantidade de habitantes, Minas é o segundo estado do país. Como melhorar as condições básicas de saneamento, já que temos um déficit grande ainda referente a isso? Bem, todos sabem, existe um Plano Nacional de Saneamento. Esse Plano Nacional de Saneamento e a Política Nacional de Saneamento foi elaborada numa época em que eu era secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, que lidava com o assunto de água, de saneamento dos grandes sistemas. E nós temos aqui em Minas Gerais uma empresa respeitada, existe há 55 anos, Copasa, mas que vem caindo muito a qualidade do seu serviço. Eu testemunhei isso em 8 reuniões da MM, em que todos os prefeitos reclamando do trabalho da Copasa. A Copasa é muito bem avaliada no mercado acionário. Se não é a melhor, uma das melhores empresas do país, nos seus indicadores financeiros, no seu retorno para os acionistas, deu 500 milhões de lucro no ano passado. No entanto, naquilo que mais interessa, que é a qualidade dos serviços aos mineiros, nas suas áreas de concessão, ela deixa muito a desejar. Tem prefeito que já cassou concessão e outros estão estudando seriamente essa possibilidade. E mesmo em Belo Horizonte, onde 1/3 da receita da Copasa sai, o atendimento não era bom, era sempre uma luta constante, principalmente em cumprimento de prazos e obrigações. Então, Minas Gerais hoje tem 93% da sua população atendida em abastecimento de água. Nós temos 78% aproximadamente, se não me falha a memória, com rede de esgoto, mas apenas 49% do esgoto tratado. Então, nós temos que reunir os prefeitos após a posse e discutir seriamente essa questão do saneamento. Que Copasa nós queremos, ou se nós queremos muito mais parcerias público-privadas. Essa é uma decisão que precisamos tomar em conjunto, analisando a situação de cada cidade. E, se for o caso, mudar totalmente essa empresa. Há muito cabide de emprego lá, vocês sabem disso. Há muita gente pensando em eleição e reeleição e pensando menos no bom tratamento que precisa dar às cidades onde tem concessão. Isso é necessário. Agora, o Brasil inteiro tem um déficit em saneamento. Para cumprir o Plano Nacional de Saneamento em todos os seus indicadores até 2034, precisa de R$1 bilhão de investimento por ano só em Minas Gerais. Então, há uma deficiência, nós precisamos de muito investimento privado também. Muito obrigado. A próxima pergunta será direcionada ao pré-candidato Márcio Lacerda, do PSB. Pergunta de número 16. O pré-candidato tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: diversos compromissos são acordados pelos gestores municipais para não serem vítimas de sanções e perdas de mandato. Dentre elas, a assinatura de termo e ajustamento de conduta, TAC,
para se adequarem às leis ambientais com prazos determinados pela autarquia ambiental. Ocorre que os municípios, em vista da receita comprometida, não conseguem cumprir as exigências ambientais constantes do TAC. Qual a sua posição com relação ao débito ambiental que os municípios detêm com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a SEMAD, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, e as Superintendências Regionais de Meio Ambiente, SUPRANS? A própria pergunta já encerra em si parte da resposta. A situação enfrentada pelos municípios nos últimos 3 anos, todos sabem, foi de queda acentuada de receita, não cumprimento de compromissos pelo governo do Estado. Eu posso testemunhar, e o faço com muita alegria e até com otimismo, o quanto que os prefeitos de 2016, 2017 para cá, aqueles eleitos em 2016, reeleitos, nós tivemos em 2016, a população escolheu bem, em sua imensa maioria, escolheu e reelegeu bons prefeitos e prefeitas. Pessoas que muitas vezes não estiveram em eleições antes, não tiveram sequer militância partidária. Estão fazendo um belo trabalho, vocês sabem disso, montando boas equipes, apertando os cintos, cortando despesa, usando criatividade, fazendo parcerias com os municípios vizinhos, um bom diálogo com a Câmara de Vereadores, chamando a população para uma participação maior. Então, esses compromissos não cumpridos pelo governo do Estado levam, por uma questão moral, senso comum de justiça, a que os municípios tenham uma contrapartida também naquilo que não é absolutamente essencial ao bem-estar da população, que tenham também prorrogados os seus prazos dos seus débitos. Isso é absolutamente natural e esse diálogo tem que existir de uma forma aberta. Qual é o problema do governo atual? Não há diálogo de forma nenhuma, não há diálogo, né? O governador, infelizmente, não está aqui, não compareceu à reunião com os 400 prefeitos na própria cidade administrativa. Então, o que eu defendo é que esse diálogo comece uma semana depois da eleição. O governador eleito vai chamar todas as lideranças dos prefeitos e pedir ajuda a eles para definir aquilo que é prioridade, aquilo que precisa cortar, aquilo que é mais importante e qual a legislação que precisa ser mudada. E depois vamos chamar os deputados eleitos, né, federais e estaduais, para combinarmos um grande debate na Assembleia Legislativa para fazer as mudanças necessárias. É fundamental essa participação. Os prefeitos têm que ser chamados pelo governador uma semana depois da eleição para abrir um diálogo para cuidar das pessoas melhor aonde elas vivem, que são nas cidades. Pergunta 1. Candidato tem 3 minutos para a resposta. A pergunta é: de acordo com a Lei Complementar Federal 63 de 90, que dispõe dos prazos de crédito de ICMS e IPVA aos municípios, os depósitos devem ser remetidos à conta dos municípios até o 2º dia útil semanal e no momento da arrecadação, respectivamente. De que maneira o senhor irá garantir aos gestores municipais que os repasses constitucionais serão pagos em dia? Bem, esse é o drama dos mais graves na história de Minas Gerais, possivelmente do Brasil, que os municípios estão enfrentando desde novembro, dezembro do ano passado aqui em Minas Gerais. E isso todo mundo sabe
é simplesmente apropriação indébita. Isso é desrespeito à lei. Então, é uma situação em que o governador não deveria vacilar um segundo sequer. Os municípios são parte do Poder Executivo e são um dos 3 membros da nossa federação. Então, se tem que se fazer sacrifícios, esses sacrifícios têm que ser negociados e têm que ser distribuídos igualmente entre todos os membros da federação e todos os poderes, e não simplesmente jogar para cima do município a conta, né? Aliás, uma conta que não devia existir, porque já foi dito aqui antes, esse déficit ele foi construído ao longo dos 4 anos. É verdade que já vinha um déficit da gestão anterior, o déficit orçamentário, né, da gestão anterior em torno de 5 bilhões de reais, e essa gestão atual vai inteirar até o final de 2018 um déficit total de cerca de 30 bilhões de reais. E esse déficit orçamentário, ele se reproduz em atrasos de pagamentos. E é difícil entender, já que a Lei de Responsabilidade Fiscal impede que o Executivo mande para o Legislativo um orçamento com um enorme déficit, sem fazer imediatamente os cancelamentos ou os adiamentos de empenhos numa série de áreas. Então, a nossa Assembleia aprovou um orçamento com um déficit enorme, esse ano de 8 bilhões, no ano passado de 10 bilhões de reais, e sem que o governo tenha feito nenhum ajuste fiscal, pelo contrário, aumentou os seus gastos, fez um aparelhamento absurdo, não só nas secretarias, mas também nas estatais. Então, o que é necessário é que as prefeituras tenham prioridade, seja lá qual for o sacrifício que outras áreas terão que ter, mas o sacrifício deveria ter sido negociado e distribuído entre todas as áreas. Para suas considerações finais, em 5 minutos, o pré-candidato Márcio Lacerda, do PSB. Cumprimentos à MM, toda a sua diretoria, por esse belo encontro. Cumprimentos ao Gilvan pela sua liderança, jovem, dinâmica, corajosa, tão pouco tempo na liderança dos prefeitos mineiros e já foi conduzido à primeira vice-presidência da Confederação Nacional de Municípios. A MM ampliou a participação de municípios na sua entidade, da faixa de 400 para mais de 600. Isso mostra a eficácia do seu trabalho. Meus cumprimentos também aos colegas e à colega pré-candidatos aqui, pela energia, pela vontade, pelo idealismo que estão colocando nessa nobre tarefa junto comigo. Eu queria dizer, senhoras e senhores, que para que Minas Gerais avance, além naturalmente que o Brasil avance, nós precisamos que o grande motor da arrecadação das cidades e do Estado, que é o crescimento econômico, seja reativado. Desde o Plano Real, a economia mineira vem perdendo espaço e competitividade. De 95 a 2017, portanto 23 anos, a média do crescimento do Brasil foi 2,4%, Minas Gerais 2,1%. Nós saímos do segundo para o terceiro lugar entre os estados. Nós recuamos, estamos reprimarizando a nossa economia, desindustrializando.
indústria de transformação nos últimos anos perdeu 17 pontos percentuais na sua participação na economia mineira. Nós, se fôssemos um país, seríamos um país extremamente competitivo em muitos setores, principalmente no agronegócio. Nós seríamos competitivos na mineração, nós seríamos competitivos em outros setores. Portanto, se fôssemos um país, teríamos um secretariado de nível internacional. Nós precisamos ter poucos secretários, mas secretários de nível internacional. Precisamos ter um segundo escalão de nível internacional também, e que não pense em se candidatar a prefeito daqui a 2 anos, que poucos tenham espaço para se candidatar a alguma coisa daqui a 4 anos. Nós vivemos numa situação de emergência, é quase uma situação de pós-guerra, de reconstrução nacional, de reconstrução de Minas Gerais. O próximo governador não vai poder pensar em reeleição, porque ele vai cumprir uma tarefa muito difícil, como disse aqui o companheiro João Batista, de suor e lágrimas. Vai ter que tomar medidas difíceis, vai ter que chamar todos os poderes para um diálogo franco, mas principalmente chamar cada micro-região para um planejamento pensando não só 4 anos, mas 8, 12, 16 e 20 anos. Estar presente nesse planejamento e na sua aprovação e na sua execução. O governador tem que ser o maestro da retomada do desenvolvimento sustentável, com o emprego, indicadores sociais melhores, respeito à natureza, esporte, lazer, autorrespeito. Minas Gerais, mineiros, precisam recuperar a autoestima e a dignidade. Nós precisamos de um projeto de salvação de Minas Gerais, e eu convido os prefeitos para serem parceiros nesse projeto. Eu tenho absoluta certeza que podemos fazer isso. Nós temos aqui só gente boa, interessada no futuro da sua cidade, do seu estado. Mas é preciso considerar que o barco está furado, cheio de água, e não pense cada um que vai salvar seu pedaço, porque esse pedaço depende do todo. Nós precisamos reunir as melhores cabeças em cada região, criar um pacto mínimo de governança, de consenso sobre o nosso futuro e levar isso para um consenso e um pacto de nível estadual, Deus queira, de nível nacional também. A situação é grave, mas vamos nos dar as mãos. Vamos dizer para a nossa gente que há esperança. Vamos dizer à nossa gente que vote em pessoas de bem, que não roube e que não deixe roubar principalmente, mas que seja também tolerante com a incompetência, que seja intolerante com a velha política e que trabalhe com muita credibilidade, com muita confiança para cuidar daqueles que mais precisam. Viva Minas Gerais!